Livro de Romanos, epístola que Paulo escreve à igreja de Roma. Epístola que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo de número 8. Capítulo de número 8 e o verso de número 31. Capítulo de número 8 e o verso de número 31. Glórias a Deus. Capítulo 38 e o verso de número 31. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 31. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, altura, nem a profundidade, nem alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos concluir o capítulo de número 8. Nós vamos concluir o capítulo de número 8 de Romanos, onde nós estudamos aqui o capítulo de número 8 a semana passada. Na verdade, já estão uns 3 terça-feiras que estamos no capítulo de número 8. E hoje, com a graça de Deus, queremos concluir o capítulo de número 8. Amém? E nós estamos falando sobre Romanos. A epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo com a ajuda de Tércio, o seu amanuense, aquele que ajudava o escrivão. Paulo citava, Tércio escrevia. Cerca de 57 depois de Cristo, também Paulo, ele escreve esta carta estando na sua terceira viagem missionária da Caia, ali em Corinto. Vale ressaltar também que essa carta fala da justificação pela fé. E Paulo tem 4 objetivos por escrever essa carta. O primeiro objetivo é que Paulo desejava ir visitar a igreja de Roma. O segundo objetivo é que Paulo desejava que a igreja de Roma, que os cristãos em Roma, apoiasse ele
na viagem missionária à Espanha. O terceiro objetivo era expor o evangelho que ele pregava. E o quarto objetivo é sanar o problema que havia entre cristãos gentios e cristãos judeus. Então Paulo escreve essa carta e a primeira parte dessa carta fala do pecado, da doutrina do pecado. A segunda parte dessa carta trata da justificação pela fé. A terceira parte dessa carta ela fala de santificação. Posteriormente vai falar acerca de Israel, mas a partir do capítulo de número 12 vem tratando acerca da prática, do capítulo 12 até 16. E chegamos aqui no capítulo de número 8, verso número 31 a 39, quando fala da segurança em Cristo. Amém? E aí eu faço uma pergunta aos irmãos: há possibilidade de um crente salvo, que foi salvo por Cristo Jesus, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que experimentou das bênçãos espirituais, ele cair da graça, ele perder a salvação? Há possibilidade, irmãos? Há uma doutrina chamada calvinismo, né? Ou seja, ele é oriundo de Calvino, que acredita na perseverança dos santos. Nós acreditamos também na perseverança dos santos, de uma outra perspectiva do que Calvino, porque Calvino cria que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não cria que um salvo, como alguns acusam o calvinismo de forma até mesmo sem entender o que é o calvinismo, quando diz que quando um salvo, ele se arrepende e ele vai ser salvo independentemente do que ele faz. Não é isso que o calvinismo prega. O calvinismo prega que os salvos vão permanecer fiéis. É isso que o calvinismo fala. Independentemente dele querer ou não, o Senhor vai trabalhar no seu querer. Então o calvinismo prega isso. Então, na perspectiva humana do calvinismo, é impossível que alguém perca a salvação. Amém? Mas na perspectiva do arminianismo clássico, que é aquilo que a Assembleia de Deus crê, há possibilidade de se perder a salvação. Cuide para que não caia. E tem vários outros textos que a gente pode utilizar. E eles também têm vários outros textos que ele embasa a doutrina deles. Mas, entendendo isso, irmãos, eu quero que os irmãos entendam. O calvinismo crê que é impossível perder a salvação. O arminianismo, que é aquilo que nós cremos, acredita que há possibilidade de um salvo perder a salvação. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque nós estamos lidando com o texto que fala da segurança da salvação. E é o texto que os calvinistas mais utilizam para dizer que nós estamos errados. E nós vamos observar que a Bíblia não se interpreta só isolando um texto. A Bíblia se interpreta ela como um todo, né? E aí nós vamos observar, meus amados irmãos, que se você pensar na perspectiva de Deus, entenda o que eu estou falando? Na perspectiva de Deus, quem é salvo é salvo. Quem entende o que eu estou dizendo? Amém? Deus sabe quem é salvo, amém, irmãos? Porque Deus não tem passado, presente e futuro. Deus sabe quem vai chegar na glória, amém? Então, na perspectiva de Deus, os salvos estão salvos. Ok. Mas da perspectiva de Deus, então, como que nós vamos entender elegeu, predestinou, chamou? Como que nós vamos entender isso? Aquilo que nós lemos, se eu não me engano, no versículo 26 do capítulo de número 8. Na verdade, os versículos 30 e 31. Vamos ver aqui, o capítulo, voltar um pouquinho aqui, por gentileza. É o versículo 29 e 30, é isso mesmo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou.
Ou seja, o Senhor conheceu de antemão. O Senhor conheceu de antemão. E o Senhor conhecendo esse povo, Ele fez o quê? Ele predestinou. Ou seja, o que é predestinar? Você vai para o céu. Amém? Predestinou. Tá? Para serem o quê? Conforme a imagem do seu filho. Ou seja, vocês vão ser igual a Jesus. Então vocês vão ser salvos. Amém? Então vamos lá. Predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, estes também chamou. E os que chamou, estes também justificou. E os que justificou, estes também glorificou. A partir desses versículos 29 até o 39, eles nos querem dizer a nós que nós estamos equivocados e errados. Mas eu quero utilizar um outro texto bíblico para que você entenda a possibilidade de perder a salvação, e já explico esse texto aqui para os irmãos. Vamos lá para Hebreus. Eu já mostrei isso para os irmãos aqui anteriormente. Hebreus, capítulo número 6 e o verso número 4. Amém? Olha lá, Hebreus 6, 4. Porque é impossível, é o quê? Impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ou seja, um salvo genuíno, sim ou não? Sim. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então quer dizer o quê? É impossível que esses que foram salvos e caíram e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então o desviado não tem jeito, o afastado sim. Quem entende aqui? O apóstata, vamos falar apóstata, melhor para os irmãos entenderem. O apóstata, o que abandonou consciente a fé, e aquele que maldiz, pragueja, fala mal de Deus, fala mal de Cristo, fala mal do Espírito Santo. Quem entende aqui, irmãos? É impossível que esses que um dia estiveram aqui conosco, que hoje odeiam Deus, odeiam Cristo, a obra de Cristo, o Evangelho, que eles possam ser salvos. É impossível. É diferente aqueles que se afastaram e ainda desejam voltar, sabem que estão em pecado, estão errados. Quem entende aqui, irmãos? Que tem um temor, não, eu preciso voltar. Quando eu falo da mensagem do Evangelho, chora, e muitas vezes se quebranta. É assim, um afastado? Ele até tem um temor, ele até para ouvir, não é? Quando você vai evangelizar ele. Mas esses aqui que abandonaram conscientemente e crucificam novamente, nessa linguagem figurada, o Filho de Deus, então esses são impossíveis de ser, de novo, voltar ao arrependimento. Então, pode perder a salvação, sim ou não? Sim. Então, meus amados irmãos, entenda, tá? Esses são os apóstatas, que é impossível eles perderem a salvação. Segundo ponto. É possível que alguém que está na igreja nunca tenha sido salvo. Aí é diferente, então não perdeu, nunca foi. Quem entendeu aqui? Tem gente que muitas vezes está na igreja, passa muito tempo, mas não teve um encontro com Deus. Por exemplo, o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava em casa, mas era um religioso. Porque Jesus está falando na parábola do filho pródigo para quem? Para duas classes de pessoas. Para os religiosos fariseus, amém, irmãos? E para os publicanos e pecadores, as pessoas marginalizadas da religião. Então, o que Jesus, quando conta a parábola, quer dizer? O filho mais novo, que é o imoral, é aquele que uma vez se relacionou com o pai, ele se afastou e ele voltou.
e se arrependeu. Então ele é um salvo. Quem entendeu aqui, irmãos? Porque ele está arrependido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porém, tem um filho mais velho que está dentro de casa, mas não tem relacionamento com o pai. Então ele está perdido dentro de casa. Então não são 3 parábolas, é uma parábola. Lembra que a ovelha que se perdeu? A ovelha se perdeu. E o pastor foi buscar, é assim ou não é? E a moeda? A moeda foi perdida, estava perdida dentro de casa. Tem gente que está perdida dentro de casa. É o que Jesus exemplificou com a parábola dos 2 filhos perdidos. Quem entende aqui? Entendido a parábola? Ele quer falar que os religiosos estavam perdidos dentro da religião, dentro da igreja, dentro do templo perdido, dentro da sinagoga perdido. E os pecadores, eles conheceram porque ouviram falar, mas agora Jesus estava chamando eles para ter um relacionamento com o Pai através de Cristo, e eles são, através do arrependimento e a fé, eles são salvos. Olha aí. Então, meus amados irmãos, entenda que há possibilidade sim de perder a salvação, mas há possibilidade de ter pessoas dentro da igreja que nunca foram salvas. Amém? E como eu sei se eu sou salvo ou não? Eu falei aqui para os irmãos já no culto de ensino, quando eu ensinei 1 João. Quem lembra aqui no final do ano? Tem o teste da salvação, tem 3 níveis, 3 perguntinhas. Primeiro, você acredita na doutrina bíblica da palavra de Deus? Na doutrina do evangelho? Crê na doutrina do evangelho? Crê na pessoa de Cristo, que ele é o Filho de Deus, coigual com o Pai? Você crê que ele nasceu sem necessidade de participação masculina, mas pelo poder do Espírito Santo? Pelo milagre? Você crê que esse Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, ele foi até a cruz e ele morreu pelos seus e pelos nossos pecados? Você crê que ele ao 3º dia ressuscitou? Você crê que ele foi assunto ao céu e ele em breve voltará, mas ele enviou o Espírito Santo para morar naquele que se arrependesse, cresce nesse evangelho? Você crê? Você crê que um Deus que subsiste em 3 pessoas? Crê? Crê. Você crê nessa pessoa bendita de Jesus? Creio. Amém. Você acredita na doutrina do evangelho, na cristologia, na soteriologia, na doutrina de Cristo, na doutrina da salvação? Você crê? Oh, que bênção. Passou no primeiro teste. Você crê, né? Você se arrependeu dos seus pecados, você creu que só Jesus salva, só Ele salva, através da fé. Então tá bom. Passou no primeiro teste. Segundo teste. Quando você olha para as suas práticas, ela condiz com aquilo que você crê? Porque se você crê, você foi justificado pela fé e você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, você tem um novo estilo de... As suas práticas coadunam com aquilo que você crê? Essa é a segunda pergunta. Aí você analisa aí. Você olha para você, para suas práticas, pensamentos, palavras, obras, atitudes e intenções. Terceiro, teste da salvação. Você ama o seu irmão? Você ama o teu próximo? Ou você não suporta alguma pessoa? Corta a volta, não quer falar, não quer relacionamento. Então aí você avalia se você é um salvo ou não. Amém? Então, entendido isso? Avaliou? Você é salvo? Precisa ser lapidado ainda? Fique tranquilo. Aquele que começou em vós, em nós, a boa obra, ele vai aperfeiçoar até aquele dia. Amém, meu irmão? Porque se você é uma vara que está ligada na videira, mas tem que tirar algum fungo, né? Um fungo parasita, fica tranquilo que a faquinha do vinhateiro, aleluia, vai passar. Você pode orar a Deus e falar assim: Senhor, vem com a tua faquinha, mas não é para me arrancar fora e para jogar no fogo não. Vem com essa faquinha abençoada da palavra, tirando tudo que não presta, tirando todo o fungo, tirando toda a bactéria, tirando, Senhor, todo, sabe aquele fungo que quer sugar a saúde, tudo que é folhagem, tudo que atrapalha dar fruto, arranca, Jesus. Tem coragem de orar assim?
Tem coragem de orar sim, crente? Passa, plana, Jesus. Ô, madeira ruim, né? Madeira de acácia. Mas quando é coberta de ouro, né? Assim que é a arca da aliança, que representa a presença de Deus, ela é madeira de acácia cheia de nós, representa a natureza humana, não é assim? Essa natureza humana que Jesus tornou ela em carne, não é? Mas quando a glória do Senhor cobre, mas antes da glória do Senhor cobrir, essa madeira tem que ser tombada, essa madeira tem que ser cortada, essa madeira tem que ser serrada, essa madeira tem que ser aplanada, que é a plana de Deus, essa madeira tem que ser coberta de ouro da glória de Deus. E quem ora de fora fala, nossa, é ouro, mas não sabe que natureza é por dentro. É porque Jesus já trabalhou lá. Aleluia. Vamos para o texto. A segurança da salvação. O crente pode ter segurança da salvação? Sim. O que nós cremos no versículos 29 e 30? Nós cremos na presciência de Deus. Deus conhece o futuro, sim ou não, irmãos? Tá. Se Deus conhece o futuro, Ele sabe quem vai ser salvo, sim ou não? Sim. Ele predestinou a igreja para chegar no céu. Então, quem é igreja, quem está ligado na videira, vai chegar, sim ou não? Você está ligado na videira? Vai chegar. Você dá fruto? Vai chegar. Se não dá fruto, vai ser cortado e vai ser lançado fora. Então, se você der fruto, você é discípulo, então você vai chegar no céu. Então ele predestinou a igreja, ele predestinou previamente com a graça preveniente, porque ele sabe o futuro, aqueles que seriam salvos. E por essa graça preveniente, por ele saber o futuro, ele predestinou, ele chamou, ele escolheu. Amém? Lembra que eu dei a analogia do barco? O barquinho está ali. E esse barquinho vai chegar do outro lado. Se você estiver dentro do barco, você vai chegar. Se você pular do barco, você não vai chegar. Mas não pode, irmão, ficar com o corpo para fora do barco. Tem uns que é assim, né? Tá no barco, os pés estão no barco, mas o corpo, a metade do corpo está fora do barco, se molhando. Cuidado que tu pode cair antes de chegar do outro lado. E o tubarão comer. Né? Dentro da analogia aí, ó, o de Deus já colocou até o tubarão. Misericórdia. Então, meus irmãos, permaneça dentro do barco, em nome de Jesus. Vamos lá? Entendido isso? Amém? Mas eu quero explicar uma outra coisa para a gente entrar no texto aqui, ó. Outra coisa. A salvação se perde assim, ó. Fácil. Como se fosse um piscar de olhos, você perdeu a salvação, arrependeu, voltou de novo. É assim que se perde a salvação? É assim, irmão? Não. Não. Você está passando na rua, o homem, passou uma mulher bem bonita, aí você olhou, aí fala, ih, já está no inferno. É assim? Não. Mas o crente precisa ter arrependimento contínuo. Quem está entendendo aqui? É por isso que o crente tem que viver em constante oração. Senhor, me perdoa, Pai. Veio um pensamento na minha mente. Muitas vezes vem pensamento na nossa mente que a gente nem queria pensar. Uma coisa é o passarinho sobrevoar sobre a sua cabeça. Outra coisa é você deixar ele pousar, fazer ninho, fazer morada na sua cabeça. Quem está entendendo aqui? Vem o pensamento ruim, vem o pensamento lascivo, vem o pensamento de avareza, vem o pensamento de egoísmo, vem o pensamento de inveja, repreenda no nome de Jesus. Bloqueia! Bloqueia! Mas não é assim não, irmão, senão seria sorte ser salvo, né? Seria sorte ser salvo. Aí você ia ter que se isolar, ficar no deserto, para não ter contato com ninguém, para não pecar. Não é isso, irmão. Amém, queridos? A gente é sal da terra, é luz do mundo. Fazer diferença no meio dos iguais. Então vamos lá. Segurança na salvação. Não existe acusação possível contra os crentes. Olha o verso de número 31 a 34. O Pai não permitirá. Verso 31 a 33. Ele certa vez deu-nos seu Filho. Verso 31 e 32 da parte A. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas que ele acabou de dizer? Justificação,
justificação e santificação pelo poder do Espírito. Que diremos, pois, as coisas que a gente aprendeu nos ensinos passados? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem provê a salvação e nos dá segurança que nós somos salvos? O Pai, que é Deus. Ele nos dá segurança que nós somos salvos. É Ele. E se Ele é por nós, quem será contra nós? O diabo está doido, irmão. Doido para arrancar a tua salvação, para roubar a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas se você ficar ligado com o Pai, você não consegue lutar contra o diabo, mas o Pai é maior, o Pai é maior, o Pai é maior, o Pai é maior, o Pai é maior. Aleluia! Eu, para lutar contra os demônios, contra o diabo, sozinho, não consigo não. Mas se eu tiver com o papai, irmão, papai me ajuda, papai pega da minha mão, papai, quando eu estou falando aqui, papai fala, ô meu filho, ele manda o Espírito Santo, né? O papai, ele ajuda a gente, irmãos. O Pai não permitirá, porque ele certa vez ele deu o seu filho. Vamos prosseguir. Que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A carne, quem é contra nós? A carne, o diabo, o mundo. O mundo, o diabo e a carne. E qual é o pior de todos? A carne, nós mesmos. Quando eu olho no espelho, quem que é o meu maior inimigo? É o Jabes. Aqui, ó, meu maior inimigo. É ele. Por quê? Deus já proveu a salvação, sim ou não? Agora eu vou desperdiçar ela? Não, tem que agarrar com Jesus, agarrar, né? Tomar posse daquilo que Ele já me deu e falar, é minha, essa bênção é minha vida, a vida é eterna, porque Cristo já me garantiu, Deus já proveu a salvação através do seu Filho. Então, quem será contra nós se nós estivermos ligados em Cristo? Olha Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ligado na videira. Pegou, né? É isso aí. Então, olha o verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Olha que presente. Qual é o presente que o pai deu? O seu filho. Ele não poupou o seu filho por amor a nós. Ele não poupou o seu filho. E aí nós vamos observar. Ele não poupou o seu filho. E ele vai dizer assim ainda mais. Verso 32. Antes o entregou por todos nós. E aí, parte 2, aí vai dizer, Ele agora nos dá tudo. Ele nos dá tudo. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Espera aí, Ele nos adotou através do Filho. Somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o unigênito e se tornou o primogênito. Por quê? O unigênito ele era único, filho de Deus. Não é assim? Nós éramos criaturas, mas através de Cristo, quando cremos, nós fomos adotados. E uma vez que nós fomos adotados, agora Jesus é o primogênito, porque tem outros irmãos. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Deus é rei e Jesus é príncipe, e Ele nos adotou, somos filhos adotados, na herança celestial, nós temos parte. Olha para esse crente rico do teu lado aí. É rico, hein? Rico, né? Rico, irmão. Talvez aqui na terra a chinela havaiana já está arremendada. Mas lá no céu. Lá no céu. Oh, glória! Você pode andar até com prego na havaiana aqui na terra, irmão. Mas lá no céu tem rua de ouro para você pisar. Aleluia! Você pode morar de aluguel em 2 cômodos mofada aqui na terra, mas lá no céu tem mansões celestiais. Aleluia! Oh glória! E eu tenho que ter segurança disso.
Porque quem me garante? É o Pai. O Pai não vai permitir que eu perca. E que ninguém me acuse, que ninguém jogue o dedo na minha cara. Que ninguém, nem um ser humano, nem o diabo, nem a mim mesmo. Muitas vezes a gente fica com dúvida, né? O diabo quer lançar na sua mente dúvida acerca da sua salvação. Mas em nome de Jesus você repreende, você utiliza a fé. Batalhe pela fé, creia. Você é salvo, você tem o nome do livro escrito no livro da vida. Talvez o seu nome não está escrito no livro dos recordes. Talvez o seu nome não está escrito na calçada da fama. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. O diabo não pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Porque você foi perdoado. Você foi salvo pela fé. Aleluia. E você tem que ter segurança. E o Pai te garante isso. Ó, o Pai está na frente aqui, ó. O filhinho está aqui atrás. O inimigo quer te acusar, e você fala, ó meu pai aí, ó, ele me resgatou, ele me tirou do charco de lodo, ele me limpou, ele me lavou, é ele, não é eu não mereço não, mas é ele, quem que vai acusar? Se Deus proveu o Filho, e através do Filho Ele nos dá tudo, o Filho não permitirá, verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas é a parte A, né? Ele morreu por nós, pois é Cristo quem morreu. Então, o Filho não permitirá acusação contra nossas vidas no aspecto do que? De salvação. Você não é salvo, você é pecador, você não vale nada. Olha o que você fez lá atrás, e você está querendo pagar de crentinho aí, né? De santinho aí, não é? Então, olha lá, você não merece, você não vai ser salvo, você vai para o inferno, o diabo está lá te acusando. A sua mente também te autoacusa, não é? Muitas vezes, e aí você pela fé toma posse disso. Porque o Pai não permitirá, porque Ele deu o Filho, e porque Ele nos deu todas as coisas, as heranças celestiais, e também, o Filho não permitirá, por quê? Porque o Filho morreu. E eu falei para os irmãos, o que tinha dentro do cálice? A ira de Deus. Aquilo que era para ser derramado sobre nós, o Filho bebeu em nosso lugar. E aí eu uso algumas analogias com os irmãos. Analogia do quê? Da cadeira elétrica, que era nossa, mas ele sentou nela. A injeção letal, que era nossa, e ele tomou em nosso lugar. E falou para nós assim, ó, você está livre. Você está livre. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Eu vi um vídeo tão lindo essa semana, de um pai que estava morrendo porque precisava de um rim. De repente ele acorda no hospital e quem entra? A filha, nova, e doou o rim para o pai. O pai caiu em lágrimas. Ele não queria de jeito nenhum, eu já estou velho, eu vou morrer mesmo. Você não, eu morro, você vive. Mas a filha doou o rim para o pai. Será que esse pai vai amar mais a sua filha por isso? Ou seja, ao vê-la, ele vai ficar constrangido. Porque alguém que doou parte da vida para que eu pudesse ter um pouco mais de vida. Agora imagina a gente que passaria a eternidade no inferno. A eternidade no inferno. A gente ia passar. Mas Jesus tomou todos os nossos pecados. Tomou sobre si. E a ira de Deus que era para cair sobre as nossas cabeças eternamente no inferno. Mas caiu sobre o Filho. Ele morreu pelos nossos pecados. Oh, aleluias. Você imagina se você estivesse no corredor da morte, alguém morresse no seu lugar. Toda vez que alguém mostrasse a foto dessa pessoa para você, você ia ficar o quê?
constrangido. É isso que é a ceia. Fazer isso em memória. Quando você lembrar, se constrange. Se emocione. Tenha temor. Tenha reverência. Tenha respeito. Pelo Cristo bendito que morreu por nós. É por isso que essa mensagem, quando é pregada, pode ser pregada 300 vezes. Mas mexe com o crente salvo. O crente que tem convicção da sua salvação, quando fala de Jesus, pode pregar Jesus todo dia que ele ouvir, vai mexer com ele. Por quê? Porque ele tem convicção, ele tem entendimento daquilo que Jesus fez por ele. Oh glória, ele morreu por nós, ele morreu por nós. Meus amados irmãos, ele ressuscitou por nós. 8:34. Olha o que vai dizer. 34, a parte B. Quem tentará contra a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, conforme estava predito pelos profetas. Sexta-feira ele morreu. Passou o sábado. O domingo pela manhã ele ressuscitou. A tumba foi aberta de dentro para fora. E quando Maria Madalena vai ungir a Jesus, só encontra os lençóis dobrados. Aleluia. Oh glória. Ele vive. A nossa fé não está baseada no Cristo crucificado, como alguns colocam a figura de um Cristo triste crucificado, mas a nossa fé está baseada no túmulo vazio. Porque se o nosso Cristo morresse e não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Mas ele morreu e ressuscitou e está vivo. Nós temos segurança. E ele agora está à direita de Deus e também intercede por nós. Você pode glorificar a Cristo por isso. Você pode glorificar a Deus por isso. Porque Deus, sendo justo, ele precisaria punir os pecadores. E o inferno não é criação do diabo. O diabo está correndo do inferno. O diabo está correndo do lago de fogo. Se você não sabe, tem uns pregadores que dizem: o diabo está lá no inferno, dançando forró, esperando mais uma alma com o tridente dele e tal. Não, essa figura aí, essa mentalidade, essa analogia é totalmente contrária e antibíblica. Porque o inferno é criação de Deus. E o inferno, o lago de fogo, na perspectiva de Deus, é bom. Sabia disso? É. Como assim? Sim. O inferno demonstra a bondade de Deus. Já dei essa analogia para os irmãos aqui anteriormente. Você imagina aquele criminoso que entrou na escola e matou diversas crianças. Aí ele chega diante do juiz, o juiz fala assim: eu sou bonzinho, pode ir livre. Prender o seu machado, né? Pegue o seu machado ali atrás, pode ir, eu sou bom. Pode ir livre. É um juiz bonzinho, ele está deixando ir a pessoa livre, não é assim? É assim que é um juiz bom? É assim que é um juiz bom? Não, pensei que está. Misericórdia, irmão. O juiz bom é um juiz justo. E o juiz justo, ele pune os criminosos, os pecadores. Deus é um juiz justo. E o inferno revela a justiça e a bondade de Deus. Porque ele precisa punir criminosos e pecadores.
Mas antes de ele punir, ele dá uma oportunidade, porque a punição de Deus, se o nosso pecado é contra alguém eterno, a punição deve ser eterna. Como é eternidade, então Deus dá o quê? Oportunidade. Porque ele é amoroso, ele é misericordioso. Mas ele não pode deixar seres humanos irem livres, se esses seres humanos não for uma nova criatura. Ele vai soltar um assassino? Não. De maneira nenhuma. Ele vai soltar um pecador por aí, dar liberdade para o pecador, salvação para o pecador, liberdade para o pecador? Não. Agora, uma vez que você foi salvo, justificado, regenerado, é uma nova criatura, você está livre. Mas quem rejeitar a bondade do justo juiz, vai padecer eternamente no lago de fogo que o justo juiz preparou para punir os pecadores que rejeitaram a sua graça e a sua misericórdia. Mas você está com o seu nome escrito no livro da vida. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Você é um salvo. Quantos salvos nós temos aqui? Quantos salvos nós temos aqui? Quantos salvos nós temos aqui? Segundo, não existe separação possível do Salvador. Não existe o quê? Separação possível do Salvador. Verso 35 ao 39. Isso inclui tanto a vida quanto a morte. Vamos lá? 35 vai dizer assim, ó. E quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, quem vai separar você do amor de Cristo? Aí você fala assim, pastor, tem o mundo, tem o diabo, tem o mundo e tem o pecado que habita em mim. No meu ser. Que é eu mesmo. Ah, é? Ah, é. Mas você ligado em Cristo, quem vai separar você? Entendeu a perspectiva ou não? Entendeu a perspectiva ou não? É se você estiver ligado em Cristo, quem vai separar? Então a certeza da salvação, é lógico, irmão, em Cristo há certeza da salvação, a segurança na salvação. Você é salvo e permaneça ligado em Cristo. Se você permanecer ligado em Cristo, você é um salvo. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Mas você já é salvo se você permanecer ligado em Cristo. Quem vai separar você do amor de Deus se você está ligado em Cristo? Ninguém. A morte? Vai dizer aí, ó. Olha o verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Fala do quê? De problemas, adversidades, lutas, intempéries. Vai separar você do amor de Deus? Vai separar você do amor de Deus isso? Não, irmão. Agora tem crente que é o seguinte: o dinheiro fica fraco no bolso, já não quer vir mais para a igreja. Será que é salvo ou será que perdeu a salvação? Ou será que nunca conheceu a Jesus? Pastor, falaram mal de mim. Eu não vou mais. Eu não. Mas peraí, você é salvo? Ou você não conheceu Cristo ainda? Ou você está se apostatando da fé? O que está acontecendo? Se você está ligado em Cristo, nada. Falaram mal de mim, nada me separará do amor de Cristo. Estou dizendo, você não sabe o que disseram de você, não importa. Nada me separará do amor de Cristo. Mas olha, chegou aí a fatura, está estourando. Nada separará do amor de Cristo. Mas você perdeu o emprego e as contas estão chegando. Mas nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas você, olha aí a dispensa, a mistura está acabando e você está desempregado. E você manda currículo e não consegue
consegue achar um emprego. Nada me separará do amor de Cristo. Mas você está com dificuldade financeira. Nada separará do amor de Cristo. Mas se você recebeu o diagnóstico médico, e o médico diz assim que você tem pouco tempo de vida, nada separará-me do amor de Cristo. Mas você não sabe o que aconteceu. Olha a sua família, olha a sua esposa, olha o seu filho, olha os seus parentes. Nada me separará do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Mas estão perseguindo você, estão falando mal de você, estão atacando pedra em você. O chefe da tua empresa está te perseguindo, os colegas na faculdade, na escola estão te perseguindo, aquela pessoa que não gosta de você, a vizinha que não gosta de você. Não importa, meu irmão, nada separará-nos do amor de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha a convicção, olha a segurança. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? É uma pergunta. Vai te separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Você é crente? A primeira chamada que o crente tem depois da sua salvação é um chamado para morrer. Na sua salvação ele é chamado para morrer. Meu Deus. Porque os sofrimentos de Cristo seremos participantes. Mas o próprio Romanos 8 vai dizer, se você é participante dos sofrimentos de Cristo, você também vai desfrutar da glória que Ele desfruta. Oh glória! Porque antes da coroa tem cruz. Antes da coroa tem cruz. E aí o texto vai dizer, aleluias. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor não quer dizer que eu sou vencedor duas vezes nesse aspecto. Fala de uma posição como um avô. O avô, ele tem um filho, sim ou não? Sim. E o seu filho tem um filho. Então esse avô é pai duas vezes. Não é que ele é mais pai, é que ele é pai duas vezes pelo fato de ele ser avô. Em inglês é grandfather, né? Em inglês, né? Ou seja, é o grande pai. E aí, meus amados irmãos, em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Aí você me pergunta, mas peraí, Paulo falou de tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada. Ele falou disso tudo, nudez, fome, perigo, espada. Ele falou disso tudo, mas ele fala que a gente é mais do que vencedor. Se você for pegar na perspectiva de Kennedy Hagin, que é um teólogo da teologia da prosperidade, quem é mais do que vencedor? Quem é rico? Quem não tem enfermidade? Não é assim? Paulo tinha um espinho na carne, ele orou por 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho. E o que o Senhor disse a ele? A minha graça te basta. Paulo fala para Timóteo, olha, mistura um pouquinho de água com vinho para aliviar as suas dores estomacais. Mas o mesmo que fala para Timóteo tomar um remédio, ele fala assim, olha, vai lá na casa de Carpo, em Troade, porque eu deixei Trófimo doente. Vai lá curá-lo. Vai orar por ele que ele vai ser curado. Eu deixei ele lá. Falando para o obreiro, você vai tomar remédio. Você não vai ser curado agora não, tá? Mas você vai orar para o outro lá que o outro vai ser curado. Está na Bíblia, irmão. Aleluia. Tem um espinho, irmão. No mundo tereis aflições, mas você é mais do que vencedor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Não existe separação
do Salvador por causa do seu amor, por causa do seu grande amor. E aí o texto vai dizer para nós concluirmos, porque eu estou certo. Eu estou certo. Bom, isso aqui é muito forte. Você sabe o que você é? Orar antes de dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aleluia, nem os principados e potestades dos demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso se chama convicção na sua salvação, pela fé, não é pelos seus méritos, porque a gente não é bom. Já expliquei muito isso para os irmãos, porque tem gente que pensa: eu prego sobre disciplina espiritual aqui ou não, irmão? Dou ênfase na vida piedosa ou não? Na vida de oração, leitura da palavra, dou ênfase, mas a vida piedosa, as disciplinas espirituais, os meios de graça não podem nos salvar. Os salvos fazem os meios de graça para a santificação, e a santificação também não é nós que fazemos, mas é o Espírito em nós que faz em nós essa obra de santificação. Mas entenda, não é eu pelo meu esforço próprio, não é o fato de eu vir para a igreja, não é o fato de eu ser de missa, não é o fato de eu ser da Assembleia do Ministério do Belém, que eu vou chegar lá no céu, vou dar carteirada e vou dizer para o anjo na porta do céu: olha aqui minha credencial no Belém, olha que eu sou dizimista, eu vou para a igreja. Não, 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 é o sangue de Jesus, é pela fé. Ninguém merece, ninguém merece. Ah, mas eu não sou como aquele. Não era assim o fariseu que batia no peito? Eu não sou como aquele. Mas o publicano batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. E Jesus diz: quem voltou justificado? Aquele que se arrependeu, que se humilhou, que se quebrantou. O religioso, orgulhoso, nariz empinado, que acha que alguma coisa não é nada, não conheceu a Cristo. Mas quem conheceu a Cristo de verdade sabe o que é o Evangelho. Ele se constrange com esse amor, se constrange com essa graça, se constrange com essa salvação. Nada poderá nos separar. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos, por favor. Tanto a vida